E a gente começa agora mais um programa Entre Linhas e Balões, e hoje a gente vai falar sobre a morte do Super-Homem. Um gibi que basicamente aí, foi o marco dos anos 90, né? Talvez o evento mais celebrado na imprensa dos anos 90 relativo aos quadrinhos. E uma coisa que foi a morte mesmo do Super-Homem, né? Ele já tinha morrido algumas vezes anteriormente, né, ao longo das décadas, desde o surgimento dele em 38, mas essa daqui foi pode se chamar até hoje de morte definitiva, ainda que ele obviamente ressurge depois, né? Não, nem tinha como ser diferente, né? Tu não tem como matar o Super-Homem. Uma empresa vai matar o principal personagem. E já tinha na época, já tinha essa ideia de que ele não morreria efetivamente, assim, né? Embora seja, né, a morte seja talvez se não a primeira, mas a maior das mortes do período, assim, né? Quando morreu um personagem ainda era alguma coisa que, oh meu Deus, né, que chamava atenção, que todo mundo ficava pensando. Curioso é que isso sai em edições normais, né? As revistas mensais é que trazem essa compilação aqui, que no Brasil saiu pela Abril aqui num volume único, mas na verdade saiu em algumas revistas mensais e com autores diferentes, né? Talvez os mais reconhecidos sejam o Dan Jurgens e o Brett Braden, que são os caras que vão reescrever depois a Revanche, né? Talvez um dos trabalhos dele mais conhecido, a Revanche do Super-Homem contra o Apocalipse. E na verdade de uma história que ela é basicamente ação do início ao fim e pancadaria. O resumo da história é realmente não ir muito além do título, né? A morte do Super-Homem, assim, um confronto, um duelo corporal que vai resultar na morte dele e também do seu antagonista, né? E é uma coisa totalmente, vamos chamar de aleatória, assim, né? O Apocalipse surge do nada, ninguém sabe do que é, e vai lá e mata o Super-Homem. Então é um evento, eu acho bastante corajoso que a DC fez, porque é um arco, sob certo aspecto, normal, né? Se dá pra dizer isso, mas é um arco normal de uma história na revista mensal, e que ele morre e depois retorna. Então eu acho que é corajoso de fazer, não é o Lex Luthor, não é o Brainiac, não é um dos grandes vilões que mata ele, não é uma grande saga, ou uma grande no sentido de tamanho, história em que ele morre. É uma história normal e que, de certa forma, eu acho que recupera que é alguma das grandes histórias de super-herói, que é o combate entre o vilão e o mocinho. Realmente é curioso que isso tenha acontecido assim no quadrinho normal, né, no quadrinho mensal, porque a gente vê inclusive a ausência dos maiores personagens da DC. Talvez hoje em dia já se fosse pensar uma saga desse porte, assim, uma história desse porte, se colocaria aqui Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, e ninguém deles sequer é citado até, né, na história aqui. O Lanterna Verde aqui mais famoso é o Guy Gardner, que é o Lanterna Verde mais odiado, tanto nas histórias em quadrinhos, quanto por quem é fã de história em quadrinhos, né? E realmente não tem essa presença dessas personalidades aí do grande escalão dos heróis da DC, e a Liga da Justiça nesse momento aqui é formada por pessoas que pro público comum realmente são totalmente desconhecidas. A Máxima, o próprio Guy Gardner, são pessoas que têm ali uma relevância só realmente pro fã da DC, né? Pro fã que acompanha a DC Comics, porque pro fã de quadrinho também em geral que lê uma história ou outra não faz a menor ideia de quem são esses personagens, né? E é uma das formações da Liga com menos peso pesado, né? A gente tá acostumado a ver Mulher Maravilha, Batman, esse pessoal. E ali não. E é interessante notar também que no Brasil, na época, ainda mais, né? Porque aqui a cronologia estava um pouco atrasada em relação aos Estados Unidos. Então tu não tinha ainda essa liga. Essa liga não era a liga do gibi mensal daqui, né? A Morte do Super-Homem, ele, dentro da cronologia, ele aparece à frente, né? Tanto que no começo dessa edição aqui, que é a mais clássica, eles têm uma explicação dizendo isso. Tem coisas que você não sabe que aconteceu, tem personagem que você não conhece, mas é porque vai acontecer, vai mais pra frente. E é interessante também que o Super-Homem sempre foi o grande exemplo de poder, assim, e é interessante que a morte dele se dê sem nenhum subterfúgio, né? Não é alguém que acha uma criptonita azul e faz, sei lá, algo do tipo. Surge um cara que é forte o bastante para matar o Super-Homem.
Uma das coisas interessantes aqui, que antes de saber toda a história por trás do Apocalipse, é que ele é um cara que surge da Terra, né? Da Terra mesmo, assim, de dentro da Terra, né? E um dos primeiros, talvez o primeiro ato realmente dele, após sair da Terra, que em si ele não está maltratando ninguém, mas o primeiro ato de maldade mesmo é matar um passarinho, né? Que está voando, justamente fazendo aí essa brincadeira com o fato do super-homem ser um ser que voa e ser essa força da natureza mesmo, assim, ele não precisa sequer de explicação, ele é uma força tão bruta, tão natural de alguma forma, já que ele vem da Terra, né, que só isso seria capaz de destruir, que todo mundo sabe que a natureza é a entidade mais violenta que existe de todas, né, não há nada que supere a natureza em força. E justamente ele, nesse momento aqui, antes de a gente saber toda a história dele, que ele é uma criação dos cientistas lá de Krypton e tudo mais, que isso vai ser explicado aqui na Revanche, nessa série que sai um pouco depois, a gente só tem ele como essa força bruta. E o Super-Homem acaba saindo na porrada mesmo ali, né? Trocando socos ali, é o campeão da Terra contra o campeão que está ali para defender a Terra. Né? Não, ele o Apocalipse, ele é em todos os aspectos o anti-super-homem. Assim. Até tem toda essa explicação depois, mas isso é uma coisa que eu acho que nem para a história da morte do super-homem nem entra muito, porque é uma coisa que se faz a posteriori, e é aquela coisa do gibi, né? Tu faz um gibi por mês, então tu tem que falar das coisas, tu tem que aproveitar os personagens, não dá para deixar o personagem que matou o super-homem também perder ele assim. Então, enquanto o super-homem é um cara que vem do espaço e o poder dele vem do sol, o Apocalipse vem da Terra, enquanto o super-homem é a bondade, a coisa do escoteiro azul e tal, o Apocalipse só quer destruir. Então eu acho que é uma baita história, um baita personagem por isso, assim, não tem muita explicação, não se sabe muito o que está acontecendo, é um choque de poder, né? Ele inclusive destrói a então Liga da Justiça enquanto ainda está com o braço amarrado nas costas, né? Então só com uma mão ele destrói a principal equipe do mundo e vai precisar do super-homem se sacrificar para conseguir parar ele. Aqui a gente. Até a arte ela é bem feita, mas ainda que ela seja bem comum para quem acompanhava os quadrinhos dos anos 90, assim, né? Uma arte bem comum, bem feita para esse tipo de quadrinho aqui, que no Brasil infelizmente saía no formatinho, né? Que era o formatão, era esse formato americano o padrão, né? Mas uma coisa que é interessante aqui, que quando chega no clímax aqui, que é o capítulo 6, que é o dia em que o Super-Homem morreu mesmo, todas as telas são um quadro inteiros, né? A página inteira, assim, então a gente vê como o crescente da história também chega visualmente nesse momento aqui, e os quadrinhos amarelos, que seria um narrador onisciente da história aqui, né? Que começa a aparecer a partir daqui, dá um peso muito maior do que a história vinha tendo até ali, para dizer realmente assim, ó, apesar disso estar saindo mensalmente aqui no seu quadrinho mensal, é a história que vai meio que definir o Super-Homem. E é um baita também assim momento épico para tu chamar novos fãs, né? E daí, falando nisso, até eu falo que eu realmente comecei a acompanhar quadrinhos de super-heróis a partir da morte do Super-Homem, né? Foi um evento tão impactante culturalmente, saiu na imprensa, fazia reportagem nos jornais brasileiros, saiu, né, na imprensa isso, que a gente ficava fascinado por essa história e pensar assim, mas como é que mata um Super-Homem? O Super-Homem é indestrutível, né? E daí a gente chega nesse clímax aqui dos quadrinhos amarelos dizendo isso, assim, ó, esse é o evento épico do início dos anos 90 que vai definir a década. Né? Ela é toda a história é muito consciente da importância dela, né? Ela é muito épica, né? E eu acho que trabalha isso muito bem, porque tu sabe que tu não vai conseguir, pelo menos durante um tempo, matar o Super-Homem de novo, né? Isso tem que ser um acontecimento. E a maneira que ela foi, que se fez a publicidade em torno dela, é uma coisa também que tu nunca tinha visto, assim, né? Não existia até então, porque ela realmente atinge o público geral fora do gibi, né? Até um pouco acaba sofrendo um pouco por isso, porque a gente normalmente
Porque não tem essa relação, porque um cara que lia gibi, quando pega a morte do Super-Homem, sabe que ele vai voltar, sabe que não é uma morte... O personagem do Super-Homem não vai morrer realmente. Mas alguém que vê no jornal, que passou tipo no Jornal Nacional, assim, né? Não foi... Então uma pessoa que vê ali, não, é uma morte. Então isso acabou custando um pouco, porque acabou em alguns momentos tendo aquela coisa, morreu, mas não morreu. Foi meio uma decepção nesse sentido, né? Será que dá pra falar assim? E que não aconteceria se mantivesse dentro desse nicho, desse mundo que entende como as coisas funcionam. E também uma coisa interessante que a gente pode analisar isso, não sei se foi uma intenção clara de falar da imprensa enquanto a própria repercussão que a obra teria, mas a imprensa aqui é muito presente em toda a abordagem da história, né? Tu começa com o Super-Homem dando uma entrevista, e é durante a entrevista que ele fica sabendo que o Apocalipse aparece, e depois tem, obviamente, a figura da Lois Lane e do Jimmy, que acompanham todo ali o desfecho, né? Da metade em diante da luta do Super-Homem com o Apocalipse, acompanham eles cobrindo para a imprensa, assim, e todo o país acompanha, principalmente os Estados Unidos, se não o mundo, né, mas principalmente aqui no caso da história dos Estados Unidos, acompanha a história, e inclusive até talvez uma das cenas mais impactantes nesse sentido aqui é quando os pais deles os pais do Clark, né, no caso, estão assistindo a televisão e sabendo, né, assim, enquanto o mundo está vendo o Super-Homem morrer, eles estão vendo ao vivo o filho deles, né, se degladiando ali com o Apocalipse, e inevitavelmente tinha todo indício de que a coisa não ia acabar bem. Então eu acho que esse papel da imprensa aqui é uma coisa interessante, se a gente for pensar que a própria imprensa também, imprensa do mundo fora dos quadrinhos, né, abordou isso também com essa, digamos assim, esse abismo, né, ficar fascinado pelo evento. E a questão da imprensa é uma constante no Super-Homem, é um ponto importante, né? Então na morte dele não precisa deixar de ser, não podia ser diferente. Eu acho que essa aqui é um dos grandes acertos da Abril. Eu acho que na época que era quem publicava, essa ediçãozinha, uma capa para mim melhor do que a capa inclusive original, né? Que é essa que a gente tem aqui atrás, na capa americana. Que essa na verdade é a capa do último capítulo desse livrinho. Que é o gibi em que ele efetivamente morre. Né? Mas não tem, pra mim essa capa, essa ediçãozinha já preta e tal, aquela coisa que lembra um pouco uma bíblia ou algo do tipo, né? Até pelo tamanho. E não diz nada, né? Só diz, esse aqui é o gibi que o Super-Homem morre. E não diz quem é o vilão, não diz o que da história, porque realmente esses detalhes não importam, né? Importa que esse aqui é a morte do Super-Homem. Né? Inclusive com a propaganda de trás já falando disso, que ainda há muita história para ser contada, porque ainda demoraria, né, na cronologia para chegar no momento da morte do Super-Homem. Então acho que é um grande acerto e é uma escolhas também corajosas da Abril Jovem na época, que não só se limitou a traduzir o gibi americano, mas a localizar de certa maneira, assim, né, a trazer para o mercado daqui, para a situação daqui. Então eu acho que talvez seja uma das minhas revistas favoritas, uma das edições preferidas, de certeza entre as da DC pelo menos, e acho que é um grande acerto, assim, e por incrível que pareça não me parece, e seria de se esperar, levando em conta o quão épico sugere ser a história, não me parece perder muito no fato de ser no formatinho, né? Eu acho que, não sei se porque a gente também é já acostumado a isso na época, e mesmo hoje, mas tu pegando a original, tu não tem aquela diferença da epicidade, do quanto ela te carrega para a história que outras edições talvez tenham. Essa história da morte do Super-Homem, obviamente, ela, como não poderia deixar de ser, ela repercute durante bastante tempo na história do Super-Homem, né? A gente tem a continuação disso, direta, que é o funeral para um amigo, depois vem Super-Homem Além da Morte, depois vem o retorno, quando ele surge com essa roupa preta prateada até, né? Que talvez o grande símbolo desse retorno dele, né? Essa roupa preta como se fosse um luto. Depois isso continua com a revanche, isso já algum tempo depois, assim, alguns meses ou um ano depois.
depois isso, daí obviamente o Apocalipse acaba virando uma figura que tem que ser usada, assim, porque ele é muito representativo, assim, né, para a história, e ele aqui ele é levado ao final dos tempos para a morte dele, quer dizer, não há outra possibilidade, assim, tipo, ele leva para o que ele chama aqui de entropia, que é quando o universo acaba, assim, né, nada poderia existir nesse momento, e mesmo assim ele retorna depois, até que o retorno dele, e agora com o DC Renascimento, me lembro até na revista número 1 aqui, que saiu pela Panini do Renascimento, o primeiro vilão que o Superman encara é o Apocalipse, né? Então, assim, a gente vê que essas figuras icônicas da DC, eles dão um jeito de ressuscitar de alguma forma, como a gente também falou no que a gente fez da última caçada do Kraven, né? Que seria a melhor história do Kraven, mas é a história onde ele morre, né? O vilão. E eles dão um jeito de, algum tempo depois, trazer esse personagem de volta, né? E eu acho que uma coisa interessante só aqui também, que vai repercutir tanto assim isso, que acaba aí na volta dele, ele volta de cabelo comprido e tudo mais, e isso vai perdurar até o casamento dele, né? Que inclusive até na história do casamento dele, um pouco antes de ele se casar, ele corta o cabelo para justamente se casar com o visual que todo mundo conhece do Superman. Então isso assim dura alguns anos, né? Essa história da morte dele aí, e talvez assim seja ali uma espécie de preparação para Zero Hora, né? Quando justamente tudo volta a ser, o universo inteiro começa de novo, e a gente tem aí a narrativa da trajetória de todos os heróis já mantendo os seus principais arcos. Isso só vai mudar lá mais recentemente com os 952, que daí muda-se todo o universo da DC, o universo paralelo, enfim, dá toda aquela loucura de universos, quando se quer usar uma saga muito grande assim, que acaba refletindo nas histórias mensais dos heróis. Na verdade, como já tinha acontecido antes com aquela... o que aconteceu com o Homem de Aço, uma história que a gente já comentou aqui, que foi a história na época do Crise nas Infinitas Terras, a última história antes do Crise nas Infinitas Terras, em que a DC passou a se dedicar a um novo jeito de fazer o gibi, né? Um pouco diferente. Aqui também acontece um pouco isso, né? E depois da morte do Super-Homem, daí aí ele vai entrar naquela história e acaba dividindo, e ele fica de eletricidade, tem 2 Super-Homens, bobagens do tipo. E eu acho que se começa um novo jeito também de fazer gibi. Claro que não tão marcado quanto a questão das histórias pré-crise, mas também a DC meio que se rende a uma coisa um pouco diferente, um caminho que a Marvel já tinha tomado um pouco antes. Então essa, assim como o que aconteceu com o Homem de Aço, é também um marco, e é a morte também de uma maneira de fazer gibi de super-herói, né? Que vai durar até muito recentemente, quando começa a ter os filmes, então que já começa uma outra coisa que a gente está vendo surgir, né? Que alguém nem sabe muito bem para onde vai, mas que já parece ser também um momento diferente da indústria. E a gente fica por aqui e volta no próximo Entre Linhas e Balões. Até lá!